Dê uma salva de palmas a Jesus aí. Amém. Amém. Meus irmãos, vou ser bem breve aqui da palavra, porque o tempo não me permite ser bem detalhista. Mas, abra sua Bíblia comigo em Salmo 121. Se coloque de pé em nome de Jesus. Salmo 121. Salmo 121, vamos aqui hoje falar rapidamente um pouco sobre adversidades, desertos, sobre problemas. Eu acho que é o que todo crente que na verdade está firmado na rocha passa, amém? Começando a partir do versículo 1, diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele estará sempre alerta. Ó, versículo 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Olha o versículo 6. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer rapidamente a toda a igreja que está nos apoiando na nossa rede de jovens. Está sendo uma bênção. Eu não vim hoje de manhã, mas eu creio que o culto hoje pela manhã também foi uma bênção. Uma parte da igreja que esteve aqui hoje pela manhã, creio que recebeu algo gracioso de Deus. Amém? Amém. Irmãos, adversidades, desertos, problemas. Eu tenho observado que uma das maiores dificuldades que nós temos é saber encarar problemas, é saber encarar adversidades, situações adversas que vêm sobre a nossa vida. Sabe, eu começo a ver que uma das maiores chaves de você encarar um problema é como você vai reagir de primeiro momento. Seja uma notícia ruim, seja o que for, seja um desemprego que você encara, seja um divórcio que alguém da sua família encara, seja uma notícia ruim que chega de alguém que faleceu, de alguém que está ruim. E quando eu começo a olhar para dentro da palavra de Deus, eu começo a ver que esse Salmo 121 que nós acabamos de ler, ele me dá a segurança de que por mais que os montes sejam grandes, de que por mais que os problemas sejam, parece que imbatíveis, quando eu elevo os meus olhos para os montes e vem a pergunta, poxa, de onde que vem o meu socorro? Certamente que nós já sabemos a resposta, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu começo a observar que hoje nós temos essa grande dificuldade de como encarar essas adversidades, esses problemas que chegam em nossa vida. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia lá comigo, em Daniel no capítulo 6, a partir do versículo 1. Daniel no capítulo 6. Daniel no capítulo 6. Aqui vai retratar uma passagem bem conhecida, falando de Daniel. Vai tratar de algo que tramaram contra Daniel. Eu não sei você, mas talvez você pode, em alguma área da sua vida, estar sendo perseguida, assim como Daniel foi. No seu trabalho, na sua escola, você que estuda, dentro da igreja, misericórdia. Mas diz assim a partir do versículo 1: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Ele designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda.
Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Ó, versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Ó, versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando de que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Sabe, eu começo a observar que o crente de verdade, ele sofre sim perseguição. Eu começo a ver até pela vida de Jesus. Se você for estudar a vida de Jesus, você vai ver que a vida inteira de Jesus, ele foi perseguido pelos religiosos, que tentavam de alguma forma acusar ele de alguma coisa para procurar matar ele. E se você está sendo perseguido, irmão, seja por problemas, sejam por situações da sua vida que parece que está te afogando, parece que você já não tem mais força, saiba que essa que é a vida normal de um crente. Talvez essa seja uma das maiores decepções de uma pessoa que vem para o Evangelho de Cristo. Porque hoje o Evangelho que está sendo pregado é o Evangelho que você vindo para Cristo, você vai ter carro novo, a sua vida vai ser 10, vai ser excelente. Eu quero te decepcionar essa noite. Te decepcionar. Porque quando eu olho para o Evangelho, eu vejo uma mensagem que você deve carregar a sua cruz, negar a si mesmo, deixar tudo aquilo, os seus prazeres para trás. Eu falo para os irmãos, particularmente, eu, por exemplo, cresci num lar evangélico, cresci num lar de pastores. Eu não conheço, por exemplo, a casa de um presidente, seja do Brasil, seja de outro país. Mas eu cresci na casa de um pastor e eu nunca vi, irmão, uma casa que chega tantas notícias ruins, tantas notícias, cara, que se você não tiver firmado na rocha, você cai. E eu falo isso com total certeza. E por que eu falei que eu não conheço a casa de um presidente? Porque eu imagino que a casa do presidente, todos os problemas que chegam do Brasil, chegam para ele. E eu posso dizer que dentro da casa do meu pai, desde pequeno, eu sempre vi que, por exemplo, morreu a esposa do irmão João, morreu o filho da dona Maria, morreu ali o primo do José, o esposo da irmã Maria foi internado, e chega o pastor, porque o pastor ali cuida das ovelhas, o pastor tem essa obrigação de se preocupar com as ovelhas. Mas em decorrer disso, em toda essa minha criação, eu sempre admirei uma das atitudes em que meu pai tinha. E quando chegavam esses problemas, ele sempre falava uma frase que muitas vezes me irritava e eu não entendia, que era: vai dar tudo certo.
E hoje, muitas vezes, quando tem um problema dentro de casa, a Tayla, acho que mais ou menos há 2 domingos atrás, ela falando aqui, pregando aqui em cima, ela chegou a retratar que eu tomei esse costume também. Porque quando chegou com um problema, isso se chama domínio próprio. Você tem que ter esse domínio próprio. Você fala, vai dar tudo certo, porque eu tenho um Deus em que vai solucionar esse problema. Eu me lembro até hoje de uma das coisas que, por exemplo, de uma situação que eu trago até hoje da memória, é lógico, uma situação que me marcou muito. Quando eu tinha 9 anos de idade, como todos sabem, quando eu tinha 9 anos de idade, ali eu tive o falecimento da minha mãe. Aquele dia, eu me lembro detalhadamente daquele dia. Eu me lembro que eu estava com a minha irmã na casa de uma família. E nisso, eu e minha irmã sempre foi muito agitados desde pequeno. Sempre gostávamos de brincar. E nesse dia minha mãe estava internada. E ali a gente já sabia da situação que era séria. Só que a gente era muito pequeno. Só que cada ligação que essa família recebia, a gente era acostumado a ficar atento à reação deles. E nessa casa havia mais ou menos, acho que uns 3 telefones ali. E essa casa era um sobrado. É um sobrado ainda. E eu lembro que quando uma pessoa, por exemplo, atendia o telefone de lá de baixo, sempre tinha o telefone de cima que dava para você ouvir como escuta da conversa de lá de baixo. E nesse dia, a gente estava só esperando a notícia chegar para ver se ia dar tudo certo. E chegou a notícia. A notícia chegou de que, infelizmente, minha mãe tinha vindo a óbito. Quando o telefone tocou, a Kézia pegou o telefone, atendeu. E eu do lado ali falei, e aí, o que você está escutando aí da conversa deles? E aí? Aí ela, chiu, que os outros vão escutar, que a gente está ouvindo a conversa. E ela ali na hora esboçou aquela reação que você sabe. A Kézia, se você olhar já pra ela já chora de normal. Mas ali ela começou a chorar. Aí eu falei, pronto, agora se eu chorar aqui vai piorar a coisa. Por mais que eu tinha 9 anos de idade, eu sempre tentei, em situações difíceis, perto da minha irmã, não tentar esboçar uma reação tão trágica. Porque eu sei como que ela é. E ali, lógico, por uma situação dessa, ela pegou, desligou o telefone e ela falou assim, a mãe veio a óbito e é isso. E ali, lógico, eu não aguentei, eu também comecei a chorar. Só que aí passa-se o dia e eu fiquei, irmãos, com aquilo ali na cabeça. Eu falei, meu Deus, como é que deve estar meu pai? Que naquele dia eu não tinha visto meu pai. Eu fui ver meu pai, eu acho que era mais ou menos umas 6 horas da tarde ou umas 5h30. Eu lembro que eu vi meu pai mais ou menos essa hora. Passa-se o dia todo, teve o enterro, teve o velório. E ali meu pai foi buscar a gente, eu e a Kézia, na casa daquela família. Eu fiquei muito eufórico porque eu falei, como é que vai ser a nossa vida daqui pra frente? Como é que meu pai vai lidar com essa situação? Como é que ele deve estar agora? Irmãos, eu fiquei até hoje, por que eu falo que eu não me esqueço desse dia? Durante muito tempo eu não esqueci por conta, lógico, que foi o dia em que eu tive a minha mãe que foi a óbito. Só que teve um detalhe que no decorrer dos anos foi tomando conta da minha mente. Daquele dia, meu pai toma eu e a Kézia, eu falei, agora a gente vai para casa, muito pelo contrário. Daquele dia ele tomou a gente, o senhor lembra disso? Nós fomos para a igreja. Nós chegamos em cima do altar, e eu ali, era muito criança, é lógico, eu comecei a chorar, eu lembro que eu até dormi chorando. A Kézia também ali chegou a pegar no sono chorando, e eu vi meu pai orando. E algo que me chama muita atenção, e você pai, você tem que tomar cuidado. Porque os problemas vão chegar dentro da sua casa, e você pode ter certeza, os teus filhos estão de olho na sua reação quando os problemas chegar. Você é um espelho para os seus filhos. Hoje é o culto da família. Você viu, acabou de fazer uma apresentação aqui de
uma criança que, graças a Deus, veio com saúde. Só que o Samuel e a Dani, eles têm, a partir de que essa criança nasceu, eles têm essa obrigação de ter essa responsabilidade. Quando os problemas chegar dentro de casa, eu tenho que colocar à frente de tudo a confiança em Deus. E o que isso tem a ver, Mateus, com Daniel? Porque a partir do versículo 9 vai falar que o rei Dário assinou aquele decreto. Numa situação dessa, um homem normal que perde a esposa, o que acontece? Começa a se perguntar para Deus: mas por que, Senhor, que isso aconteceu na minha vida? O que está acontecendo comigo? Eu te sirvo há tantos anos. Como meu pai sempre fala, ele saiu cedo para ser missionário, para fazer a obra de Deus. E eu começo a ver a vida de Daniel. Daniel por si só, a vida dele é um espelho, é um exemplo a ser seguido, porque era um homem que foi para a Babilônia, não se contaminou com os prazeres que a Babilônia dava a todos, muito pelo contrário. Nós sabemos da história dele, mas chega essa perseguição, e muitas vezes nós, como seres humanos, nós temos a tendência de perguntar para Deus o porquê. Isso é normal. Isso é normal, irmão. Você é ser humano, eu sou ser humano. Só que qual que é a nossa reação quando o problema chega? Porque a partir do versículo 10, vai falar da atitude de Daniel. Olha bem, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o quê? O que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. E eu começo a ver que quando o problema chega, a coisa mais difícil de se fazer é essa parte B aqui, ó. Ele ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, ao seu Deus. Agradecer a Deus, irmão, por um problema desse. Agradecer a Deus quando você perde o emprego. Agradecer a Deus quando você vê seu filho que está enfiado na droga. Irmão, agradecer a Deus. Porque o segredo não está na murmuração não, irmão. Não é a murmuração que vai mudar o problema, não. É a sua confiança em Deus. Daniel chegou e falou: eu imagino o pensamento de Daniel. Porque Daniel entendia do seguinte: é o seguinte, eu prefiro então ser jogado numa jaula cheia de leões do que passar minha vida inteira sem a presença de Deus. Porque ele entendia o seguinte: uma vida sem a presença de Deus não é uma vida. Começa a olhar hoje para a sua vida. Por que os problemas têm te desamparado? Tem parado você? Por quê? Eu começo a sentir meio que vergonha quando olho para essa palavra, porque eu imagino a minha reação. A reação de qualquer ser humano muitas vezes seria o quê? Chegar perante esses caras e questionar: e aí, o que está acontecendo? O que você tem contra mim? E a partir do versículo 11 vai falar assim, então aqueles homens foram investigar e encontraram o quê? Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Veja bem, pedindo ajuda a Deus. Ele não foi pedir ajuda ao rei Dário, falando: Dário, o senhor gosta muito de mim, por favor, desfaz esse decreto aí. Apesar que o decreto já estava assinado, então não poderia voltar atrás. Versículo 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenado? Veja bem, não foi ele que escreveu o decreto. Isso é muito importante os irmãos terem em mente. Ele só assinou o decreto. Ele não escreveu o decreto. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias... todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões?
O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Ele continua orando 3 vezes por dia. Ele continua orando 3 vezes por dia. Mediante o problema, irmão, mantenha confiança em Deus. Mantenha confiança em Deus. Mantenha confiança em Deus. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar a Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, me desculpa. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então trouxeram a Daniel, o jogaram na cova dos leões. Sabe, eu começo a observar quando Adão estava ali naquele jardim do Éden. Adão no jardim. A Bíblia vai falar assim, que Deus em todos os dias chegava na viração do dia e ia conversar com Adão. Em Gênesis 3:8, se você for olhar lá, você vai ver que em algumas traduções vai falar que quando Adão e Eva cometem ali o pecado, eles ouvem a voz de Deus, e algumas traduções vai falar que eles ouvem os passos de Deus sobre o jardim. Isso fala de uma intimidade que Adão tinha com Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o segredo de Daniel estava na intimidade que ele tinha com Deus. Porque a Bíblia vai retratar que quando ele foi jogado, nada acontece com Daniel. A partir do versículo 16 vai falar: e o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre o Daniel não fosse modificada. Olha o versículo 20. Ou melhor, 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Sabe, irmãos, eu citei sobre Adão porque quando eu imagino Adão dando nome para os animais ali naquele jardim. Ó, esse aqui vai ser o sapo, esse aqui vai ser a tartaruga, esse aqui vai ser o leão, esse aqui vai ser o urso, esse aqui vai ser o tigre. Eu imagino Adão. Mas o que mais me chama a atenção era que, como Adão tinha esse relacionamento com Deus, aqueles animais enxergavam algo diferente em Adão. Falava: não pode acontecer nada com ele, porque ele tem intimidade com o Pai. Ele tem intimidade com o Pai. Eu imagino quando Daniel foi jogado naquela cova, os leões olhando para Daniel, e Daniel olhando para os leões, e Daniel tranquilo, porque ele sabia que por mais que a adversidade fosse totalmente contrária a ele, meu irmão, eu garanto para você, 1000 vezes ele preferia entrar numa cova com um gladiador, com um ser humano, mas a última opção que ele gostaria de fazer era entrar numa cova com leões famintos. Porque pelo menos com um ser humano dá para você dialogar. O que você vai falar com um leão? Que diálogo que você vai ter com um bicho desse? Cheio de fome.
Mas eles não tocaram em Daniel, porque Daniel resplandecia a glória de Deus sobre a vida dele. Eu garanto para você que aqueles leões olhavam para Daniel e via a intimidade que ele tinha com Deus. Ontem o Manassés trouxe a palavra aqui e ele falou sobre intimidade com Deus. Sabe, quando você tem intimidade com Deus, os problemas que chegam dentro da tua casa não te abalam. Muito pelo contrário, irmão, te dá mais força para você lutar, para você batalhar, para que essas muralhas, essas dificuldades caiam por terra em nome de Jesus. Como é que você tem encarado os problemas? Como é que você tem encarado as adversidades do seu casamento? Você tem recorrido a quem? Você tem feito o quê? Sabe, eu olho o apóstolo Paulo, eu fico muito surpreendido. Porque lá em Gálatas 5:22, no versículo 23 também, ele vai começar a falar ali dos frutos do Espírito. Aí ele vai começar a falar, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, está aqui na minha tradução, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, não existe decreto, não existe nada. Só que nós confundimos muito esse fruto do Espírito chamado paz, alegria. Porque, irmão, isso não quer dizer que você vai ficar ausente de momentos de tristeza e decepções na sua vida. Mas isso quer dizer que isso aqui vai ser um dos remédios que o Espírito Santo vai implantar nos momentos mais difíceis que você passar. Você pode ter certeza. Nesse momento, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que está no momento difícil, Pai. Essas preocupações, meu Pai, esses desertos, meu Pai. Essas dificuldades que tem tentado, meu Pai, parar, meu Pai, o teu povo. Tentado parar, meu Pai, essa mulher, esse homem. Tentado parar, meu Pai, esse jovem. Meu Deus, mostra para eles, meu Pai, que a tua glória resplandece sobre a vida deles. E como o Senhor, meu Pai, falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Meu Pai, mostra para eles que por mais que os leões estejam famintos, por mais que os leões estejam famintos, meu Pai, dias a sem comer, prontos para devorar, meu Pai, maior é o que está neles do que aqueles que estão no mundo. Receba a paz aí agora no seu coração. Receba a alegria. Receba a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Pai, conforta o teu povo. Temos grandes desafios pela frente, Pai. Conforta o teu povo. Em nome de Jesus. Abre os seus olhos. Para terminar. Vamos continuar lendo. A partir do versículo 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento nele, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei,
Os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões o atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei, agora ele não só assinou, mas ele escreve um decreto aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas dos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Pode ter certeza, irmão, esse mesmo Deus hoje é o que opera na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você quiser, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vamos orar em nome de Jesus. Você que está passando por um momento difícil, pode vir aqui à frente. Não tenha vergonha não, irmão. Não tenha vergonha não, porque eu também estou passando um momento difícil. Eu estou aqui na frente, sou o primeiro. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. A gente está sem tempo. Se fosse você, eu vinha logo, porque hoje o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluias. 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 Comece a conversar com seu pai. Não olha para os leões, que são os problemas, as dificuldades. Não olha para eles não, fica tranquilo. E faça como Daniel, agradeça a Deus. Você não vai pedir nada, você só vai agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos. Porque, meu Pai, nós temos visto a tua mão sobre nós. Em meio às turbulências, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, nós temos visto, meu Pai, a tua mão operar. Nós temos visto, meu Pai, os teus milagres, as tuas maravilhas, meu Pai, ser grande, meu Pai, em nosso meio. Meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é grande. Nós servimos a um Deus soberano. Nós servimos a um Deus, meu Pai, que nos livra, que fecha a boca dos leões. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos pelo milagre, meu Pai, que acabou de chegar na vida dessa pessoa. Pelo milagre, meu Pai, que acabou, meu Pai, de chegar na casa dessa pessoa, meu Pai, na casa desse jovem, na casa dessa mulher, desse homem. Nós acabamos, meu Pai, de agradecer ao Senhor, porque nós temos visto, meu Pai, a tua ordenança, meu Pai, que não é para que esses leões, meu Pai, se mexam, não é para eles abrir a boca, meu Pai. Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai, obrigado por essa paz, por essa alegria, por essa bondade, por essa fidelidade. Nós só temos que te agradecer, Pai. Porque assim como o Senhor foi com Daniel, o Senhor é conosco, meu Pai. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Essas muralhas estão caindo, Pai. Esses leões, meu Pai, estão, meu Pai, sendo acalmados nesse momento. Problemas estão sendo solucionados, meu Pai. Portas de emprego estão sendo abertas, Pai. Oh, meu Pai, dívidas impagáveis estão sendo, meu Pai, a partir desse momento, pagáveis, meu Pai. Oh, meu Pai, casamentos destruídos, meu Pai, estão voltando ao normal, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Sinta o amor de Deus na sua vida, irmão. Sinta o amor de Deus. Sinta o favor de Deus em sua vida.
colocado no mais alto. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Fala pra ele que a sua vida é ele que governa. E a minha vida Ele governa. Fala mais uma vez. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. O seu Deus, ele nunca é vencido. Erga sua mão, declare isso mais uma vez. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Ah, Pai, te agradecemos, meu Pai. Aleluia! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Oh, Pai, agradecemos o teu amor, Pai. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. A sua vida é Ele que governa. A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluias! Pega suas mãos para os céus e começa a agradecer a Deus. E dê uma salva de palmas a esse Deus grande, perfeito, soberano, que é o nosso Deus. Aleluias! 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 Quem crê no milagre, diga amém. Amém ou não? Amém. Pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Irmãos, queria deixar um recado para vocês. Sexta-feira, vigília das mulheres. Cadê as mulheres aí?
Meu Deus do céu. Cadê as mulheres, gente? Aleluias. Das 22 às 6 horas da manhã. Tô animado, hein? Das 22 às 6 horas da manhã. Todas estão, aqui está convidadas, mas estão convocadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, seguinte, nós vimos que nós tivemos adolescentes e jovens que estiveram lá na Jocum e nós recebemos muitas coisas importantes. Uma delas foi aquilo que a igreja vem já falando há muito tempo. Uma das que nós também vimos já falando há muito tempo, que é a importância da igreja trabalhar fora aqui das quatro paredes. Nós sermos uma igreja que fala do amor de Cristo realmente. Sermos uma igreja que prega a palavra e vive esse amor diariamente. Por isso, nesse momento, eles vão apresentar um pequeno teatro aqui, amém? Que vai ser muito importante para a edificação da igreja, amém? Olha! Ainda bem que tem plateia aqui. Ai, de verdade, estou precisando colocar umas coisas aqui pra fora. Séria, seríssima. Eu fui numa igreja. Cara, o louvor de lá, não, era perfeito, perfeito. Aí eu chego aqui, tem o guitarrista que toca mal pra caramba. Não, me deixa até com dor de cabeça. E o baterista? Vou nem falar nada. Não, fora os irmãos, né? Fala da vida de todo mundo, aí vem aqui pra igreja, ai, glória a Deus. Aqui, ó, Deus tá de olho, tá? E eu também. Outra, nossa, vem aquelas irmãs, ai, deixa eu orar pela sua vida, conta que tá acontecendo, você quer saber da minha vida? Tudo um bando de fofoqueira, isso sim. Ai, de verdade, meu. Eu perco a paciência com essas coisas. Eu não, ai. Espírito Santo, você tá aqui. Sabe o que eu tava falando? Né, gente? Eu tava falando aqui que essa igreja maravilhosa, sabe? As irmãs sempre orando pela gente, graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. O pessoal animado. Nossa, o guitarrista toca bem pra caramba, cara, de verdade. Ele e o guitarrista da outra igreja lá que eu fui, pode dar a mão, os dois, que eu acho que eles são até irmãos. Eu acredito que eles são irmãos. Baterista toca super bem, de verdade. Eu vejo aqui a adoração sincera de cada um, a vida de santidade que as pessoas... Ah, sentar? Ah, tá. Sentar então, né? Tá bom. Ai, Espírito Santo, como é bom estar na sua presença. Que é isso? Do nada? Ah, não, tá, pera. Você tá pedindo uma renúncia. Meu Deus, eu não tô acreditando que você quer que eu renuncie à minha faculdade. Tá, eu estudei pra caramba, eu me esforcei, passei na prova, tô lá, já tô quase na reta final, vou quase terminar. Sentar de novo. Não vem com essa palhaçada de me apertar de novo não, tá? Mas eu vou sentar. Ah, Espírito Santo, é muito bom estar nessa presença. Você nem tem ideia o quanto é Não, pelo amor de Deus. Outra renúncia? Ah, por favor, né? Pelo amor de Deus. Agora, o meu carro, eu acabei de pagar agora. Você me deu condição para pagar o carro. Eu trago os irmãos para a igreja, graças a Deus levo gente no médico, preciso ir com ele para o trabalho. Senhor que me deu, por que você está pedindo de novo? De novo. Você tem que sentar de novo. Mas tá bom, vou sentar, né? Ai, Espírito Santo, é bom estar na sua presença, viu? Vou falar pra você que é maravilhoso. Outra renúncia. Tá bom. Agora você quer que eu renuncie o meu trabalho, tá? Sonha, nunca desiste. Não, né? Por favor. Meu trabalho, eu saí no sol entregando currículo. Eu orei antes de ir. Tá. Vamos lá, né?
Nossa, tá escuro, né? Que coisa... Oxe, não tô enxergando... Ué... Ah, olha, tem uma mãe tá chorando. Por que ela tá chorando desse jeito? Ela tá... O filho dela tá usando droga. Espírito Santo, não. Manda alguém. Ele não pode ficar nessa... Ah, olha só, agora tem um casal. Eles estão... Parece estar feliz até. Ele colocou ela dentro do carro, tá levando pra casa. Espírito Santo, ele... Acho que vai abrir... Espírito Santo, ele vai bater nela! Espírito Santo, manda alguém! Ah, olha... Tem um homem, tá com umas contas em cima da mesa, ele não consegue pagar. E ele vai pegar... Ele vai fazer um balanço? Tá pegando uma corda... Oxi! Espírito Santo, ele vai se enforcar! Espírito Santo faz... Manda um pastor, manda um missionário, mas não manda eu, não. Eu não vou suportar ver tudo isso. Amém. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, você vê a importância de que existem pessoas fora dessas quatro paredes que estão precisando nesse momento de que eu e você seja igreja de verdade? De que eu e você saia dessas quatro paredes e vivamos uma vida realmente de acordo com o Evangelho? Vou ler uma passagem bem breve aqui para nós terminarmos. Quando você chegar na sua casa, se você quiser também, você fica à vontade para ler. A palavra diz assim, está lá em Marcos, no capítulo 16. Diz assim, ó, Marcos 16, capítulo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, a igreja já tem tudo o que precisa. Já tem todas as armas. Amém? É só nós sabermos utilizá-las a proveito do reino de Deus. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, fortifica a tua igreja, meu Pai, a cada dia. Por Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem sido bom para conosco. Que a tua igreja, meu Pai, tenha uma ótima semana. Meu Pai, leve em paz o teu povo, os guarde, os livre de todo mal, meu Pai. Meu Pai, que eles possam, meu Pai, utilizar essas armas, meu Pai, em que o Senhor deixou, meu Pai, para o teu reino. Que é falar da tua palavra, meu Pai. É enfrentar esses problemas, meu Pai, não deixar que os problemas nos abalem, meu Pai. Mas nós temos, meu Pai, a solução para eles todos. A solução é Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.